Oi, gente da Top Med, tudo bem? Meu nome é Ivo, eu sou enfermeiro de formação. Eu iniciei minha jornada aqui na Top Med como enfermeiro da operação e hoje eu trabalho na área técnica. O que a área técnica faz? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que é clínico, então todos os protocolos, todos os conteúdos educacionais. E eu vim aqui hoje como Ivo, funcionário, não como enfermeiro, para a gente trocar uma ideia sobre um assunto que eu acho bem pertinente, linkando ali com a vacinação que a gente fez. Então, é para ser uma conversa que consiga atingir todos vocês. Então, eu vou usar termos não técnicos e a gente vai ter uma conversa mesmo. No final, eu vou fazer um resuminho para vocês ficarem cientes do que a gente está conversando de maneira resumida. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre o processo de imunização do nosso corpo. O que é imunização? Quando a gente pega uma doença, dependendo do bicho que a gente pega, vírus, bactéria, principalmente quando a gente fala de vírus, o nosso corpo ele tem um sistema de defesa. Vocês já ouviram falar do nosso sistema imunológico. É aquilo quando se fala que a imunidade está baixa, a imunidade está alta. Isso nada mais é do que o nosso sistema de defesa. Primeiro eu vou dar uma pincelada mais geral do que é esse nosso sistema de defesa. Então, o nosso sistema de defesa ele está dentro da nossa corrente sanguínea, então ele está dentro do nosso sangue, e são células que atuam para nos defender. Então, essas células elas brigam com os vírus, então é feita uma guerra mesmo. A gente pode visualizar isso como uma guerra. É feita uma guerra entre as nossas células e o vírus. Depois dessa guerra, durante essa guerra, as nossas células aprendem como funciona esse vírus, batalhando mesmo, e a nossa célula aprende a ter armas contra esse vírus. Então, depois de a primeira briga, o vírus ele consegue uma arma, o nosso sistema consegue uma arma para derrotar esse vírus. Essa arma que ele cria a gente chama de imunização. Então, é o processo de imunização. A gente consegue ilustrar como o nosso sistema de defesa criou uma arma contra esse vírus. Sempre que o vírus se altera, porque ele muta, né? Ele muda assim que ele aprende com cada organismo que ele visita, às vezes a gente tem variantes desse vírus. Então, o vírus ele veio com uma armadura e aí ele aprendeu que essa armadura foi derrotada, então ele cria outra armadura, consequentemente a gente precisa criar outra arma. E o que a gente tem de assunto importante nisso? A gente precisa entender esse processo. O processo de doença, ele vem com os efeitos colaterais do vírus que a gente tem no nosso corpo. Porque aqui a gente está falando de vírus, que normalmente é o que a gente consegue vacina. O vírus, ele traz sintomas próprios dependendo do vírus que nos atinge. Então, o nosso sistema de defesa também participa desse processo. Então, parte do que a gente sente quando está doente, ela vem do próprio vírus e parte vem do nosso próprio corpo. Então, quando a gente pega uma gripe, por exemplo, que é a coisa mais comum que a gente tem para falar, muitos dos sintomas eles vêm do vírus e parte deles vem da nossa defesa do nosso corpo. Como assim? Parte das nossas dores que sentimos, ela vem desse processo de imunização. Febre vem desse processo de imunização, secreção vem desse processo de imunização, o processo inflamatório que a gente tem, então quando a gente tem uma garganta inflamada, quando a gente tem umas vias aéreas, o nariz ali inflamado, ou qualquer parte do nosso corpo inflamada, a gente está falando de um processo inflamatório. Quem faz esse processo inflamatório não é o organismo vivo que está atingindo a gente, não é o vírus, não é o bichinho, é o nosso próprio sistema de defesa que cria esse processo. Trouxe uma ilustração aqui desse processo de maneira local, como que ele funciona para a gente entender. Então aqui a gente tem um dedão bem bonito e esse dedão tem um machucado. Então como que funciona esse processo? Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, e quando tem a lesão, entrou um bichinho aqui e o nosso corpo aciona o sistema de defesa. E o que ele faz? O que o nosso corpo faz? Ele quer que as células de defesa cheguem nesse local. Então, o que ele faz? A gente tem o vaso sanguíneo aqui, ele alarga esse vaso sanguíneo e transforma a região da lesão num local alargado, a veia mesmo alarga. Então, ela fica como se fosse uma sala ali naquele local. Alargando essa veia, a gente tem mais sangue correndo ali, consequentemente, tendo mais sangue correndo, esse nosso exército de defesa consegue chegar ali.
E o que que esse efeito inflamatório faz? Ele traz os sintomas. Então, a gente tem a dor. Por que que dói? Por que que lateja? Porque, havendo essa expansão da rede venosa, da veia, os nervos que tem em volta, eles são comprimidos. Então, esse inchaço, que é outro sintoma, ele comprime os nervos que a gente tem na volta, da onde a gente tem a dor. E a gente tem outras coisas, que é a vermelhidão e o calor. Então, o local fica vermelho e quente porque naquele lugar tem mais sangue. Então, por isso que a gente tem aquela sensação de latejamento, e isso é um processo inflamatório e não infeccioso. Então, para a gente diferenciar o que é infeccioso também, aqui acontece literalmente uma guerra. Dessa guerra, o que acontece quando a gente tem uma batalha? A gente tem corpos. Então, esses corpos são o resultado da nossa infecção, que é o que a gente chama de pus. Então, o que consiste o pus, que é o que sai depois de um processo inflamatório, quando a gente não vence, por exemplo, que daí vira um processo infeccioso, aquele pus que sai, dependendo da coloração, isso já vai na parte mais clínica, a gente consegue identificar o que tem ali naquele pus. Então, dentro daquele pus, a gente tem basicamente resto morto de célula. Que célula? O próprio vírus morto e a nossa célula de defesa que morre. Então, quando essa célula de defesa morre, ela gera aquele pus. Então, esse processo é um processo infeccioso. Então, o processo infeccioso ele é gerado pela doença, o processo inflamatório pelo nosso corpo. E o que isso tem a ver com a vacina, com a imunização que eu vim falando para vocês? Então, o processo de imunização ele ocorre de maneira natural quando a gente tem uma infecção por um vírus. E o que a gente faz com a vacina? A gente faz uma simulação desse processo. Então, grande maioria das vacinas, a gente pega só um pedaço desse vírus e coloca dentro daquele complexo medicamentoso, que é a vacina. Então, ele tem só uma parte do vírus. Ele só tem a parte de identificação do vírus. Então, ele é um vírus inativo. Então, ele é um vírus morto. Aquele vírus que está ali, ele não tem como ressuscitar, porque como se a gente tivesse cortado um braço e colocado o braço lá dentro. Então, não tem como aquele vírus virar um vírus vivo. E aí, esse processo aqui que eu falei do dedão, ele é um processo local. O que acontece no nosso corpo quando essa bactéria que está aqui, ou esse vírus, ele entra dentro da corrente sanguínea? A gente tem uma coisa que a gente chama processo inflamatório geral. Então, quando ele não acha o local onde está o vírus, o que o nosso corpo faz? Ele faz um processo inflamatório geral. Então, esses sintomas que a gente tem, dor, vermelhidão, calor e inchaço, ele acontece de maneira geral. Então, já perceberam quando a gente fica doente, que a gente fica com as bochechas vermelhadas ou partes do corpo avermelhadas, a gente fica mais quente, tão quente que a gente entra num processo que a gente chama de febre. E aí dessa febre junto vem a dor também, porque são vários nervos do nosso corpo que estão comprimidos, porque a gente fez esse alargamento das nossas veias para que o nosso sistema de defesa chegue lá. Então esse é o nosso processo natural do nosso corpo. Então o que acontece quando a gente tem uma doença? A gente pegou a doença, a gente identifica tudo como sendo da doença, mas na verdade não. Parte do que acontece ali é o nosso próprio corpo nos defendendo. Então, sempre que há uma guerra, a gente tem efeito colateral dos dois lados. Então, a gente manda um exército para a batalha, a gente tem lesões também no nosso exército. Então, a gente tem lesões no nosso corpo também. O campo de batalha fica lesionado. Então, e o que a gente consegue caracterizar isso? O vírus da gripe, por exemplo, o local onde o vírus se concentra são as nossas articulações. Então, por isso, a dor articular que a gente sente, ela é causada pelo nosso corpo através do local onde o vírus fica. Então, quando a gente faz a vacina, a gente simula esse processo sem pegar o vírus. Como que funciona então? A gente dá adiantadamente um pedacinho desse vírus, então a vacina ela tem pedaços mínimos. Esse pedacinho, ele se comporta como o vírus se comportaria, então ele vai para o local onde o vírus iria. E aí o nosso corpo simula uma guerra. A gente movimenta um exército, esse exército vai até lá e ele encontra esse pedaço desse vírus. Então, o que acontece ali é uma batalha simulada. E aí, derrotando esse exército fake que a gente tem, o nosso exército sabe criar armas. Então, quando acontece a batalha real, por exemplo, quando a gente pega
a doença, o nosso exército já vai estar com as armas corretas. Então, ele já vai destruir o vírus antes até que esse vírus faça efeitos colaterais na gente. Então, o que acontece muitas vezes depois que a gente se imuniza são dois processos. O processo de imunização, quando ele é efetivo, os sintomas tendem a diminuir. Eles tendem a serem mais curtos e menos invasivos, porque o nosso corpo já passou por esse processo antes. E quanto mais forte a gente tem esse processo, significa que mais sensível o nosso corpo é. Isso é individual de cada corpo. Então, o processo imunizatório ele funciona diferente em cada corpo, assim como o processo de doença funciona diferente em cada corpo. A gente não tem como prever isso. Então, aquela pessoa que toma vacina e tem um efeito colateral muito forte, a gente tem que pensar que ela está sofrendo ali 0,5% no processo de imunização da vacina do que seria o vírus real. Então, essa pessoa, se ela já tem com 0,5% do vírus ali um sintoma forte, eu falo de febre, de dor, de vermelhidão, de inchaço, imagina se fosse o vírus, ele seria 95,5% vezes mais forte. Então, essas pessoas que normalmente têm efeito colateral da vacina são as pessoas que mais precisam se imunizar. Então, eu vim trazer esse conhecimento para vocês, espero que vocês tenham entendido. O que a gente resume disso? Grande parte do que a gente sente quando está doente é o nosso próprio corpo se defendendo. Então, significa que quando a gente treina o nosso corpo para se defender, nesse treinamento, ele passa pelos sintomas que teriam da doença. Mas isso não é uma regra. Tem pessoas que sentem mais. Eu, por exemplo, sinto muito forte os efeitos colaterais, porque eu sei que quando a doença vem, eu também sinto ela muito forte. E tem gente que não sente nada, nem quando fica doente, nem quando passa para a imunização. E aí a gente vem para o último linkzinho que eu vim trazer. Essas pessoas que não sentem nada também são perigosas, porque elas não sentem nada. Mas se a Mari, que está aqui atrás das câmeras me ajudando, não sente nada e eu sinto muito, se ela pegar a doença, ela vai passar para mim. Então a gente tem que se preocupar com isso também. Se eu sou uma pessoa que não sinto, é aí mesmo que eu tenho que me imunizar. Porque é uma chance muito grande de eu contrair esse vírus e passar, por exemplo, para mim, e eu acabo passando para minha mãe, que é uma idosa de 70 anos. E a minha mãe, ela está num grupo de risco. Então a gente tem que pensar no senso de comunidade também. É por isso que a vacina, muitas vezes, ela é compulsória por isso. Porque a Mari se vacinando, ela está protegendo a mim e, consequentemente, a minha mãe, que é uma idosa do grupo de risco. Eu tenho um sobrinho também que é do grupo de risco, ele tem transtorno do espectro autista, ele tem 11 anos, então ele é um jovem que tem uma imunidade muito baixa. Então, o que eu penso quando eu me vacino? Na minha proteção, é óbvio, porque eu sinto muito forte, mas principalmente na proteção dos meus. E esses meus, eu falo as pessoas que estão dentro do fator de risco, que hoje são idosos, gestantes, crianças com doenças autoimunes, qualquer pessoa que passou por um transplante, qualquer pessoa que tem a sua imunidade suprimida. Quando a gente fala de imunidade suprimida, esse exército que a gente tem no nosso corpo, ele é menor. Por quê? Porque ele já se desgastou muito por um processo de doença que a gente teve. Então, essa redução da imunidade, o que é? É esse número de soldados que a gente tem no nosso corpo. Muitas vezes nos processos de pós-doença, essa pessoa fica com a imunidade mais rebaixada porque a gente gastou esse exército, ele precisa ser criado novamente, isso às vezes leva tempo. Então, por exemplo, quando a gente faz um transplante, por que a nossa imunidade fica baixa? A gente baixa essa imunidade de propósito com o medicamento quando a gente faz um transplante, porque senão o nosso exército vai atacar aquele órgão que está chegando. Só que isso traz consequências. Pacientes oncológicos também, a gente tem uma baixa da imunidade, porque a gente precisa agredir parte do corpo. Então, se a gente não baixa essa imunidade, o medicamento vai atacar o medicamento que a gente está colocando e não o câncer. Então, essas pessoas elas estão dentro de um grupo de risco, porque a imunidade delas está baixa, e se elas pegam o vírus, a chance muito grande é que esse exército do vírus seja maior do que o nosso exército. Então, isso também é uma importância da imunização. Porque se eu tenho um homem, um soldado, nu, ele consegue no máximo fazer um X1 ali, um contra um, o nosso soldado e o vírus. Se eu tenho um soldado armado, fortemente armado, com uma arma que atinge o meu inimigo, com um soldado eu consigo às vezes derrotar 100 homens. Então esse é o propósito da imunização, que com menos soldados a gente consiga derrotar uma parte muito maior de inimigos. Então eu espero que vocês tenham absorvido uma parte desse conteúdo, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvidas, e tá aí de maneira que eu espero muito clara, para todo mundo, objetiva, que vocês entendam esse processo e não gerem dúvidas. Afinal, a gente não deixa de ser uma empresa de saúde e a gente trabalha com prevenção.
Então, isso faz parte da prevenção. A gente tem um gasto preventivo, porque uma vacina ela tem um custo, mas uma internação hospitalar tem um custo 30 vezes maior. Então, o que é a prevenção? É a gente também economizar dinheiro do governo, é economizar dinheiro da família também. Se a gente utiliza um plano de saúde, o que é mais barato? A gente tomar uma vacina que a gente tem de graça ou a gente gastar com uma internação, às vezes, muito longa? Então, fica aí o meu ensinamento. Muito obrigado, que é para quem ficou até o final. Vou postar um resuminho bonitinho ali do que a gente fez. E é isso, até uma próxima. Tchau.